Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia 12 de março de 2021, é sexta-feira, e nessa sexta-feira era para nós estarmos reunidos no templo, meditando no culto de ensinamento. Porém, infelizmente, pelas ordens governamentais, os nossos templos foram fechados. O comércio está fechado. As ruas praticamente desertas. É a imposição de um toque praticamente de recolher por parte do governo estadual, sob a alegação de que deve ter um controle da pandemia que assola o planeta Terra e com especialidade a nossa nação brasileira. Nós, como brasileiros, estamos estarrecidos, perplexos, mediante uma situação tão tremenda como esta e que nós estamos a enfrentá-la. Porém, queridos, Deus tem uma palavra nesta noite para você. Convide o seu parente, as pessoas que estão na sua casa. Parem de fazer alguma coisa agora e faça o mais importante, alimentar a sua alma, receber uma palavra que Deus tem para o teu coração. Nós iremos ouvir e adorar ao Senhor. Abra sua Bíblia, abra sua harpa e desta feita no hino de número 467 e vamos adorar ao Senhor com aquele belo hino que diz: solta o cabo da nau. Não tem dúvida, pois a mensagem que Deus colocou no meu coração para esta noite é um tema muito importante e que nos fala acerca do conflito entre a fé e a dúvida. E Deus tem uma palavra para o teu coração. Ouçamos este hino. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás.
Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Estamos retornando. Abra sua Bíblia, depois de um hino tão maravilhoso como este, e que nós acabamos de ouvi-lo. Então, em Tiago, no capítulo de número 1, versículos 2 ao 7, e que nos afirma assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que poderá receber do Senhor alguma coisa. Queridos, neste momento de incerteza em que a humanidade está a enfrentá-la, neste momento em que quantos e quantos irmãos têm sido contaminados, e vem agora a dúvida no seu coração, e alguns vão um pouquinho mais além, até querer culpar as reuniões solenes, os nossos cultos de adoração a Deus, achando que foi ali que você foi contaminada ou contaminado. Cuidado, querido irmão, isto pode ser uma seta do inimigo para te fazer duvidar daquilo que Deus é e que Ele pode fazer pela tua vida. Então, nesta noite, nós vamos meditar de que a fé tem uma inimiga declarada, e essa inimiga chama-se a dúvida. Essa palavra dúvida, no grego traduzida como diácrino, que tem o significado separar dois elementos compotentes
ou componentes de um mesmo valor. Então procura se separar. Também sugere a hesitação entre a esperança e o medo. Meus queridos, a dúvida, ela gera o conflito de uma incerteza. Tiago, ele compara um coração duvidoso às ondas do mar, levada de uma direção para outra pela força do vento. É isto que ele está dizendo lá no capítulo 1 e o versículo de número 6. No entanto, a parte materialista, chamada a filosofia, ela entra por um caminho completamente diferente, quando ela diz que a dúvida é o princípio para a sabedoria. Isto é, meus amados irmãos, a filosofia querendo justificar o injustificado entre fé e dúvida, porque diz a filosofia que através dela, da dúvida, se estabelece métodos que conduzirão a respostas concretas. Teve um grande filósofo chamado Descartes. Ele diz que a dúvida, ela é metódica e que sugere justamente, ao duvidarmos de tudo, para o fim mostrarmos a máxima de um pensamento cartesiano que coloca a razão como centro do viver. E ele diz de que eu penso, e como eu penso, logo eu existo. Eu duvido, e se eu duvido, logo eu penso, logo eu existo. Isto é a filosofia. Porém, queridos, Tiago, ele já vai na contramão desta dúvida, quando ele nos orienta dizendo de que a fé, ela não pode se encaixar em um ideal, consequentemente minimizando-se Deus e colocando dúvida na grandeza, na bondade, na misericórdia do Senhor nosso Deus. Eis aqui o conflito que perdura por século e que faz, aleluia, a fé e a razão tomarem caminhos opostos, tomarem caminhos diferentes. A ciência, queridos, ela quer provas concretas, já a fé não. A fé, ela se fundamenta no invisível. Veja o que diz o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 11, o versículo de número 1, ele diz: ora, sem fé, aleluia, ora, a fé, digo, é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Logo, a fé, ela deve estar acima da dúvida. Neste momento de pandemia, neste momento de tantas coisas terríveis e que nós estamos vendo, não temos mais nem como ouvir o repórter, porque ouvir os repórteres hoje é provocar no nosso psicológico aquele momento, até mesmo se não mantermos a nossa fé, da dúvida, da providência do Senhor nosso Deus. Portanto, queridos, enquanto a ciência, ela necessita da dúvida, a fé rejeita a dúvida por completo. A dúvida, ela é como uma areia movediça em um terreno perigoso, preste a devorar, a engolir vivo os duvidosos. Sim, a fé,
ela não pode, em hipótese alguma, habitar onde há dúvida. Eis o que Paulo afirma aos Coríntios, primeira epístola, no capítulo de número 1, versículos 18 ao 20, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, aleluia, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E agora vem as perguntas: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então logo, eis, meus irmãos, que nós, os cristãos, podemos entender que a loucura da cruz para os incrédulos e duvidosos é como uma loucura, mas para nós é o poder de Deus, é a salvação de Deus, é o plano remidor do Senhor nosso Deus. E o dizer o quê? O mistério, aleluia, do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que permanece tão vivo, tão real, na época em que nós estamos vivendo. Sim, para o mundo nós somos tidos até como loucos, mas para o Senhor somos os verdadeiros sábios, aniquilando sim a sabedoria da ciência deste século. Então, meus irmãos, Deus, Ele é uma questão de fé. A fé, ela não duvida, a fé, ela tem certeza, mesmo diante do invisível. Conforme disse o escritor aos Hebreus, e eu repito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, aleluia, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela, os antigos alcançaram testemunhos. Então, querido, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não veem, mantenha a tua fé neste momento, mesmo que você esteja chorando a perda de um ente querido, mesmo que as lágrimas estejam banhando o teu rosto, mesmo que você tenha sido atingido por esse mal tão terrível que aí está invadindo os nossos lares. Não está escolhendo rico, pobre, nenhuma classe, está adentrando nos lares. Meus amados irmãos, algo estranho, mas por trás disso aí, eu vejo Deus bradando, eu vejo o Senhor dizendo: aleluia, prepara-te, igreja minha. Este sinal é o sinal para o arrebatamento da igreja. É o princípio das dores, as dores, e que muitos que estão me ouvindo estão sentindo, um a menos, outros a mais, uns em casa, porque já não há mais leito dos hospitais. Pessoas estão morrendo, a falta de um socorro médico, porque os nossos governadores corruptos pegaram o dinheiro do presidente da República, o nosso dinheiro enviado há um ano atrás para preparar os hospitais, desviaram o dinheiro para outras coisas, montaram até hospitais de campanha e, no entanto, dentro de 6 meses desmontaram tudo e agora os hospitais superlotados. Um complô em que está atingindo o Brasil inteiro e querendo derrubar o nosso presidente da República. Porém, meus queridos, por outro lado, o Senhor já havia nos revelado de que coisas horríveis e terríveis antes do arrebatamento da igreja haveria de acontecer. E Deus, meus amados irmãos, Ele é uma questão de fé, a fé e que devo mover o meu e o teu coração, pois a palavra do Senhor, ela já nos afirma dizendo que o justo viverá da fé. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1 e o versículo 17,
quando ele diz, porque nele Deus se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, aleluia, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, neste momento, o Espírito Santo do Senhor, ele entra na tua vida, aumentando a tua fé, te renovando. O corpo está doído, o corpo está contaminado, o vírus te pegou, mas em nome de Jesus Cristo, decreto fé na tua vida. Esta fé, aleluia, em que é um universo eterno, onde habita, aleluia, no coração do crente, essa fé, esse coração, ele, aleluia, convive com a graça de Deus e recebe também o que Deus envia para a sua própria vida. Nós podemos observar, meus queridos, que fé se firma no túmulo vazio do Senhor Jesus Cristo, na cruz que outrora o sustentou, mas que agora se ergueu. Sem ele, nada poderia acontecer. Mas ele ressuscitou e é certeza que ele é o nosso socorro bem presente. Às vezes a gente até pode vacilar, tal quando Pedro vacilou. Pedro, quando estava no mar revolto da vida, as ondas terríveis em que se levantavam, mas de repente, no meio daquela sombra, daquela noite escura, no meio daquele vendaval, surge um ser resplandecente. E aquele ser brada dizendo, não temas, sou eu. E este ser quebrador, Pedro disse, Senhor, se és tu, aleluia, manda eu ir ter contigo. E o Senhor disse, venha, Pedro. E diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 14, versículos 29 ao 31, que descendo Pedro do barco andou sobre as ondas para ir ter com Jesus. Porém, entretanto, diz que sentindo Pedro o soprar do vento, as ondas fortes, teve medo e começou a ir para o fundo. Mas naquele momento clamou dizendo, Senhor, socorre-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, por que você duvidou, homem de uma fé tão pequena? Você que está aí no seu lar, que está me ouvindo, que nesta noite o Senhor acrescente a tua fé. Tenha fé, meu querido irmão, não duvide no seu coração. Onde houver dúvida, é impossível que haja fé. Acredite em todo o tempo, mesmo que não haja circunstâncias para isto. Acredite que o Senhor continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Firme-se na promessa viva e eficaz que é Jesus. Ele estará segurando, aleluia, a tua mão para que você ande sobre as águas, para que você ande no meio deste vendaval. Mas não duvide, em hipótese alguma. Pedro, ele duvidou e afundou, mas o Senhor estava ali para lhe dar vitória. Meus irmãos, começo a meditar que se a dúvida também houvesse entrado no coração de Abraão, ele, hipótese alguma, teria se tornado o pai das nações de crentes. Jamais ele teria sido tão abençoado. Diz a palavra de Deus que Abraão não duvidou. Deus lhe disse, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, o versículo 1. Aleluia, ele até poderia ter hesitado, ter temido, ter desistido diante do desconhecido. Mas ele não pensou desta maneira, ele creu. E nós vamos ver de que a fé é a prova daquilo que não se vê. Ele então afirmou de que seguiria ao Deus Todo-Poderoso e que cria na promessa do Senhor. E nós vamos ver, meus amados irmãos,
O que nos diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar em que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Você, neste momento, pode até estar dizendo: eu não me entendo por que comigo está acontecendo. Eu não me entendo por que está acontecendo isso. Meus queridos, em assunto de fé, não cabe dúvida. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Foi isso que Paulo falou aos Romanos, capítulo 10 e o versículo 17. Essa é a fé que não duvida, é aquela que reconhece e crê: Deus é Deus, que os homens queiram ou não. Conhecer a Deus, queridos, não é duvidar de que Ele sempre fará o melhor por nós. Veja o que Paulo falou a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo de número 7. Porque Ele não nos deu o espírito do temor, o espírito da dúvida, mas da fortaleza, do amor e da moderação. Ah, queridos, amados irmãos, no silêncio, na alegria, na dor, aleluia, sim, Ele sempre fará o melhor por nós. Nos momentos da nossa vida, tenhamos a certeza de que Deus, Ele cuida de nós, para além do que possamos compreender. E nós nem sempre podemos ou precisamos compreender, mas crer. E quando nós cremos, conforme Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Se você conhece a Bíblia, você lembrará, aleluia, de que a fé, ela é exercitada justo quando tudo se mostra contrário. O cumprimento parece em que não vai acontecer. Abraão, ele precisou se manter animado por um filho diante de uma esposa aparentemente incapaz de gerar. José, meus queridos, poderia ter desistido de sonhar enquanto estava na prisão, sendo o ajudante do carcereiro, mas ele continuou crendo e por crer alcançou a vitória. O que é dizer do apóstolo Paulo? Ele escreveu a maior parte das suas cartas enquanto estava na prisão. Porém, queridos, diante do sim, diante do não ou do silêncio, o que vive pela fé, compreende o essencial, faz parte do reino de Deus, sabendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Foi essa a pergunta de Paulo: quem nos separará do amor de Deus? A luta, a perseguição, o escárnio, o sofrimento, a fome, a morte, nada nos separará. Romanos 8, 35. A dúvida, de fato, ela não pode operar milagres, revelando o Cristo poderoso na nossa vida, se nós mantemos a nossa dúvida. É por isso que sempre valerá a pena não duvidar de que Deus está no controle da vida dos que por Ele busca e os que nele espera. Nada podemos, aleluia, nada podemos se não tivermos a fé no nosso coração. Portanto, aleluia, não podemos pedir e ao mesmo tempo acreditar, mas podemos sim pedir, acreditar quando não há dúvida. Se há dúvida, não adianta pedir, não adianta dizer que crê, mas a dúvida é, conforme disse Tiago, é como a onda do mar que vai de um lado para outro, como o vento que sopra. Mas nesta noite, aleluia, uma coisa quero te dizer, de que prossiga, servindo e semeando no campo da fé, e o Deus Todo-Poderoso fortalecerá a tua fé. Aleluia, deixa o conflito entre a fé e a dúvida e te edifica
da palavra de Deus, que o Deus Todo-Poderoso te dê esta noite de sono, paz, tranquilidade na tua alma. E para finalizar o culto desta noite, o hino de número 193, alma abatida. Porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, e a resposta virá. Deus nos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja contigo. E finalizamos dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém e amém.